Alaildo Durval Moreira, todo mundo me conhece como Alaildo só. Eu entrei no movimento escoteiro em 1963, fiz minha promessa em 64, quer dizer, eu tenho 60 anos de movimento, 50 anos, esse ano eu faço 59 anos de promessa. Eu entrei aqui no Grupo Escoteiro Anhangá e daqui só saio com a bandeira na barriga. Então, eu entrei no grupo como escoteiro. Quando eu fiz a promessa, foi quase a época de passar para sênior, né? Porque naquela época durava-se muito tempo para fazer uma promessa, né? Não era aquele livro de Escoteiro Noviço, do Floriano de Paula. A gente demorava, eu não sei se era ignorância da chefia, ou um sistema que se colocava. Eu sei que aqui no grupo demorava para fazer a promessa. Então, eu como escoteiro, foi muito pouco tempo, mas como sênior, eu fiquei o tempo todo meu de sênior, para mim, foi a melhor época da minha vida, como sênior. Fiz várias atividades regionais, atividades distritais, eu passei por tudo isso, né? E depois fui pioneiro. Uma das atividades que me marcou foi o Círculo de Pioneiros, onde nós fizemos uma atividade lá em Itatiaia, que nós fomos reformar o campo escolar de Itatiaia. Foi em 1971. Eu participei muito, como jovem, como adulto. Nós, como pioneiro, nós tínhamos uma equipe distrital, que o distrito aqui, eu tinha 3 pioneiros aqui, um na Lespan, um no Yacht Clube de Ramos, um no Marcílio Dias, que antigamente tinha o grupo Marcílio Dias, que era na antiga Base Oeste Rio, e nós reunimos e fizemos muitas atividades como pioneiro. Ficamos 3 anos fazendo atividade. Antigamente o pioneiro ia até 23 anos, né? Então a gente fez muita atividade mesmo, muitas caminhadas, muitos acampamentos. Teve uma que nós passamos em Guapimirim, essa eu ainda tenho guardado até hoje. Nós conseguimos uma fazenda lá em Guapimirim, que era a fazenda do Curtume. Então uma fazenda muito grande. Agora acabou, que o Curtume acabou a fazenda, sei lá o que fizeram lá da fazenda. Nós ficamos um carnaval dentro dessa fazenda. E o local era muito bom, nós levamos um paraquedas, estava chovendo, então nós fizemos uma cama suspensa para nós 5 dormirem, né? Dormimos assim, muito legal. E atividades que a gente fazia era isso, sair, fazer pioneiria, as coisas, contato com outras pessoas lá de Iguapi. À noite, de vez em quando, a gente ia lá no carnaval, mas não era para pular não, é só para olhar. Em Guapimirim, quando nós íamos de trem, que só tinha trem para lá, não tinha ônibus naquela época, não tinha ônibus para Guapimirim, era só trem. E era aquele trenzinho de madeira que saía da Leopoldina, passava aqui em Bradipina, a gente pegava aqui em Bradipina. Ou na Penha, não, era na Penha que a gente pegava. A gente pegava o trem, soltava na Penha e pegava, tinha o horário que normalmente nós íamos no último trem para Guapi. Chegava em Guapi meia-noite. Aí nós ficávamos ali pela cidade, coisa, e no outro dia íamos para acampar. Chegava lá 1h e pouco da manhã, 2 horas. Aí nós encostava na estação de Guapi, cochilava e depois ia procurar o local de acampamento. Muitas dessas vezes nós fomos procurar o local de acampamento. Não tinha um local prévio, não. Principalmente quando pioneiro. Como pioneiro era assim, a gente ia, chegava lá, pedia às pessoas para... Naquela época era tão bom que as pessoas aceitavam o grupo de coisas. Hoje em dia tu tem que pagar tudo. Tu vai acampar num sítio, uma coisa assim, tem que pagar. Naquela época não existia isso. Era amizade, tu vê. Nós estávamos nessa fazenda lá do Curtume. Eu lembro que a dona deu um aipim, uma raiz de aipim, cara, desse tamanho, grosso. Cara, nós comemos 3 dias aipim. E um aipim
cozinhávamos aquele aipim muito macio, cara, muito legal. Essa é uma atividade que me marcou, esse acampamento. Fora os outros que nós fazíamos várias... Já uma vez nós fizemos uma caminhada, saímos daqui, fomos até Caxias, pegamos o trem para Guapi, soltamos em... eu não sei se foi Citrolândia, por ali, por aquela área, o Bongaba, coisa assim, e fomos andando até Guapi. Isso na madrugada, né, seguindo a linha do trem. Chegou em Guapi de manhã já. Aí nós tomamos um banho de rio, coisa, e viemos de volta. Aí não tinha trem para a gente voltar. Vamos andar. Viemos caminhando, até que chegou num camarada, o camarada tinha uma caminhonetezinha, que era até uma rural, que tinha a carroceria. Nós pegamos aquela rural, ele nos levou até Imbariê. De Guapi até Imbariê. Mas não foi ali do centro de Guapi, não. Nós já pegamos ele quase lá na estrada. O cara passou, nós fizemos... Não, nós pegamos na estrada mesmo, na Teresópolis. Lembro disso. Quase chegando ali pelo campo, perto onde é o campo escola atualmente. Aí nós viemos, pegamos essa carona, foi até Imbariê, lá pegamos o trem para casa. Mas sempre aquela equipe do distrito, né? Aquela turma boa. Que muitos já morreram, pelo menos um já morreu, os outros eu não sei, não tive mais contato com eles. Quer dizer, minha vida como jovem no escotismo foi excelente. E se a gurizada hoje em dia tivesse a sorte de fazer o que nós fazíamos, seria muito legal. Só que hoje em dia já não dá para fazer isso, porque é perigoso tu largar um jovem para fazer uma atividade dessas, né? Uma vez eu larguei uma tropa sênior em Itaguaí para fazer uma travessia. Eu dei um mapa na mão dele e bússola. Eles fizeram essa travessia lá de Itaguaí para São João Marcos. Aí lá desceu, eu encontrei com eles lá, que eu fui de carro, no fim, aí depois eles pegaram coisa, desceram para Mangaratiba. Nós fizemos muitas atividades por ali também. Então, é isso aí, nossa vida como escoteiro foi muito boa. Eu como pioneiro, na época nós tivemos que assumir as tropas do grupo. Por quê? O chefe Arlindo, que era o chefe de grupo aqui na época, eu era pioneiro, ele era o mestre pioneiro, nós éramos 5 pioneiros. Eu fui o primeiro a fazer a investidura como pioneiro aqui no grupo. Primeiro pioneiro investido aqui no grupo. Então, foi a época que o chefe Arlindo morreu, nós fomos obrigados a assumir as tropas. Como tinham 2 tropas, ficaram 2 pioneiros na tropa 1 e 2 na tropa 2. E até que levamos. Foi quando eu comecei a fazer os cursos. Em 1969, teve o primeiro curso lá em Magé. O primeiro curso em Magé mesmo. Quer dizer, e eu estava participando desse curso, como era o preliminar da insígnia de madeira. Que não existia o curso básico, preliminar, básico e insígnia, era o curso preliminar da insígnia de madeira. Então, nesse curso, nós fizemos uma parte na região, segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira, nós fomos para Magé. Aí a região alugou um ônibus. Aí a minha turma perdeu o ônibus, porque um dos meninos daqui do grupo, ele estudava aí, chegou na hora, chegou atrasado aqui, quer dizer, ele saiu da escola, né? E o pessoal da região não esperou a gente, foi embora. Lá na Rodrigo Silva, né? Aí nós fomos de lá, nós pegamos um ônibus para a rodoviária no Rio, pegamos um ônibus para Magé. Aí lá encontramos mais 2 pessoas que tinham perdido também. E dali nós fomos
pegamos um táxi em Magé, o cara levou até lá, enguiçou, nós tivemos que desenguiçar o táxi, o ônibus que levou ele estava enguiçado lá atrás, caiu num buraco lá atrás, antes de chegar ao campo. E nós enguiçou mais adiante, ali na subida. Que Magé não é como era naquela época, era um morro, a estrada cortava o morro, que era um morro dos dois lados, não tinha aquela área verde ali, aquela arena. Então era um morro ali. E o meu curso foi todo no Angelim. A sala de aula era o Angelim. Eu estive lá como... o diretor era o Negrão. Não sei que era quem, Negrão, que era o comissário regional na época. Aí tinha na equipe, tinha João Ribeiro Santos, o pai da Tereza Jaqueline, Maurice, Chico Chato, Francisco, José Francisco Pereira, de 75. Ele foi um dos instrutores, já era insígnia de Madeira, porque o cara é mais antigo que eu, viu? Ele era garotão na época. Então, esse curso foi muito legal, né? Que aquelas barracas monstruosas que tinham lá em Magé, que nós fizemos cama suspensa também. Passamos a noite fazendo a cama suspensa para dormir 4 horas, de 4 às 6, que era a alvorada, era às 6 horas. E naquela época era rigoroso, os diretores eram muito rigorosos, tu não conseguia nem chegar para falar com o diretor, né? Que eram os deputados, chefes de campo, assistência de deputado, chefe de campo, tinha essas coisas assim, né? E a maior parte deles não tinham feito nenhum curso aqui no Brasil, né? Eu tinha feito curso em Guilherme, e essas coisas assim, né? Daí eu continuei na minha atividade como chefe, fiz a primeira insígnia que teve em Magé, foi em 70, não sei se foi 74, 76. Foi o ano que eu casei, não, um ano depois que eu casei. Minha filha era nova, eu deixei Dilson em casa e fui fazer o acampamento. Foi de quarta-feira antes do carnaval até quarta-feira de cinzas. Quer dizer, praticamente 8 dias de campo. Que nós fizemos uma jornada lá por trás, seu Santa Aleixo, veio ali por trás do campo. Então, são essas histórias que a gente tem, inclusive nesse acampamento, teve uma insígnia de sênior também, que o Igor Kipman, que já foi escoteiro-chefe, ele fazia parte da equipe. Não fazia parte da equipe, ele era fazendo a insígnia de sênior. Eram 2 patrulhas de escoteiro e 3 de sênior. Também foi a primeira insígnia sênior aqui no Rio. Então, nós ficamos lá, teve uma coisa gozada, uma coisa que aconteceu inusitada, né? Tinha um português na equipe de sênior, Zé Augusto, ele já morreu. Aí ele, um dia, na inspeção, ele vai e encontra umas panelas para lavar perto do tanque, que era lá embaixo, não era aquele banheiro não. Era um tanque que tinha ali, que a gente lavava as coisas, não tinha banheiro naquela época, tinha no mato. Tinha que fazer a pioneiria de privada, coisa. Então, o Zé Augusto viu aquelas panelas, disse, vou esconder essas panelas para avacalhar essa patrulha. Pá, 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 pá. Continuou lá, ele fazia das coisas, aí pá, volta, vamos para a inspeção, apitaram a inspeção, todo mundo fora. Quando a equipe bate na patrulha dele, cadê as panelas? Aí o Zé Augusto, eu escondi as panelas pensando que era de outra patrulha. Uma piada, coisa de português mesmo, né? Então, logo depois eu fui ser assistente regional de escoteiro,
quando eu concluí minha insígnia, que era o Sebastião Barreto, que era comissário regional. Nessa época eu dirigi um acampamento regional de graduados escoteiros, lá na Fazenda da Poça, lá em Campo Grande. Hoje em dia lá é um conjunto habitacional. Não é conjunto habitacional, não. É um condomínio de casas e tem uma parte de prédios. Em 70 e 71, teve lá na Fazenda Francis Jaime, também um acampamento, né? Foi o Ajuri Nacional, e depois teve o Ajuri Área Leste. Foi muito legal também, participamos muito. Eu fui para lá uma semana antes, porque a gente montar o campo, fizemos banheiros, coisas, entendeu? Eu tirei minhas férias e fui trabalhar para o Ticotinho, né? De graça. Então, são essas coisas que trazem as nossas lembranças, né? Muitas atividades. Eu dirigi vários elos nacionais, que naquela época, os elos eram feitos aqui na região, reuniam-se vários distritos para fazer um elo. Fizemos várias vezes ali no Fundão, em vários pontos do Fundão, nós fizemos elo ali. E eu dirigi alguns. Era eu e Renato Conde, nós dias de um ano era um, outro ano era outro, a gente dividia, fazia a direção do campo, mas sempre na equipe, eu sempre na equipe, Renato também. Então, foi muito legal essa época. Depois eu continuei, aí fui trabalhar na região uma época, me chamaram para trabalhar lá, não sei o quê. Trabalhei lá, trabalhei muito em Magé, fizemos muita coisa em Magé. Foi nessa minha gestão, trabalhando lá, que eu acabei com aqueles caixotes enormes. Aí eu comecei a botar essas caixas de plástico, né, para fazer, como é até hoje, né, aqueles caixotes enormes. Uns ficaram lá guardando bujão de gás, eu não sei mais se ainda tem lá. Que naquela época era fogo, a gente tinha que descer com aqueles caixotes pesados pra caramba, com tudo dentro. Todo material de cozinha, machadinha, facão, lampião, tudo ia ali dentro. E naquela época não tinha lampião a gás. Era lampião a querosene. Então, muita coisa se melhorou, né? E agora nós estamos aí, né, nessa briga aí nos grupos, que depois da pandemia acabou, muitos grupos acabaram, outros estão fracos. E estamos aí na luta, né? Eu já participei muito de vários cursos, fui equipe de apoio em vários CEAs, ajudei em CEA também. Toda vez me chamavam para dar palestra sobre cozinha mateira. Então nós fazíamos, eu tinha uma tropa sênior boa, a gente ia com a tropa sênior, eles ficavam como equipe de apoio, a gente armava uma cozinha bonita, entendeu? E fazíamos tudo. Olha, Velho Lobo, na época, quando fiz 50 anos de escotilho, não, eu já tinha quase 60, já tinha 50 e pouco, quando eu recebi a medalha Velho Lobo. Recebi não. Recebi a medalha Velho Lobo, depois eu recebi o Tucano de Prata, né? São coisas assim que a gente vai galgando, né? E ficamos por aí. Eu sempre aqui no Grupo Anhangá, como diretor, hoje em dia eu fui muitos anos diretor, chefe de grupo, né? Que mais de 10 anos eu fui chefe de grupo, fui vários mandatos como presidente do grupo, tirava um, entrava outro, depois eu voltava, coisa assim, né? E hoje em dia eu sou diretor administrativo, entendeu? E a gente tenta aí levar o grupo, né? Eu fui comissário distrital aqui vários anos.
várias épocas, entra um, sai outro, Laildo, aí o pessoal convoca o Laildo para si. Ah, você é o mais antigo, é o que manja aí, mais ou menos. Eu digo, eu não manjo nada, rapaz. Eu estou aprendendo ainda. E ajudamos muitos grupos que precisavam, né? Ajudei a fundar o 94, que acabou. Ajudei no 11. O 11 era lá na Gamboa. Aí o Luizão morreu, eles trocaram. Tentaram levar o grupo, mas não deu certo. Até que um antigo escoteiro de lá, o Rickson, fundou o grupo, mas foi ali em Bom Sucesso, que durou pouco tempo. Aí foi para lá, para onde era o 94, eu arrumei para ele, né? Ele estava lá vazio, e ele estava perdendo o local lá, na escola, né? Que eles ficavam. Aí eu arrumei esse lugar para eles, e o 11 está lá até hoje, né? Isso foi em década de 80, né? Acho que... E por aí, nós convivemos com muitas pessoas, que como Luizão da Montanha, o Moreira, João Rosa, o Lúcio Miranda, né? O Sebastião Barreto, Luiz Paulo, Carneiro Maia. Quer dizer, e outros aí que não me vêm à memória ainda agora. As mudanças que eu tive de uniforme, rapaz, eu até escrevi uma coisa sobre isso. Não sei onde está, não sei onde eu botei, que era assim, começamos com o caque. Aí depois veio um uniforme que era calça marrom para o chefe, calça marrom e camisa caque. Aí eu conto até uma história. Quando era caque, nós usávamos calça comprida também caque. Era parecido com os motoristas e trocadores dos ônibus, naquela época usavam caque. Aí depois veio esse uniforme calça marrom e camisa caque, era igual aos PMs da época. PM do Distrito Federal era assim, calça marrom e camisa caque. Não sei se foi espelhado lá que fizeram inspirado lá que fizeram esse uniforme. Aí depois veio a calça cinza e camisa mescla. Aí depois botaram calça jeans. Aí todos esses eu tenho uma história dizendo. Ultimamente esse agora, essa vestimenta agora, como eu digo, é igual o pessoal da NET. De cada ano eu tinha história sobre isso, sobre o que faziam, né? Quando foi azul, coisa era igual da aeronáutica, né? Que é calça azul e camisa mescla, era aeronáutica. O cinza eu não me lembro o que eu falei que era. A calça jeans também, coisa eu não me lembro. Eu fui... E a última coisa que eu falei foi sobre essa vestimenta, que na época era o uniforme da NET. O pessoal da NET usava essa calça dessa cor e camisa verde, camisa azul, depende do local, da coisa. Eu passei em São Paulo na verde, aqui no Rio era azul, isso depende dos locais, né? E foram aí essas mudanças, fora as mudanças no programa escoteiro. Que primeiro era aquele livro Francisco Floriano de Paula, tinha noviço, primeira classe, segunda classe, primeira classe. Eu fui até, quase cheguei a escoteiro da pátria, como sênior, mas não sei o que houve aí. Eu cheguei a fazer minha jornada, que eu fiz até lá em Jacarepaguá, da Taquara até o Pau da Fome, até lá em cima, hoje é a entrada do parque da Pedra Branca. Fui até lá em cima, nós fizemos a atividade, eu fiz essa caminhada, mapeando e tudo, e eu fiz sozinho, né? Essa eu fiz sozinho. E acabou que eu não consegui chegar a escoteiro da pátria, mas isso não é irrelevante. Que eu sei que eu vivi uma época boa. E hoje em dia, eu acho que a gurizada está muito grudada em celular. Vai ver,
Está sentado jogando celular, não está? Tem ali. Está lá no celular. E fazem até atividade. Eu, quando vou na atividade, fico cansado logo, né? Então, eu gostaria que esse pessoal, essa gurizada, o chefe principalmente, fizesse mais atividades de patrulha. O que está faltando é isso, atividade de patrulha. O pessoal só faz atividade de tropa. Quer dizer, os chefes estão se transformando em recreadores, que fazem a recreação no domingo para o jovem. Dá aquele monte de joguinho, uma técnica, quer dizer, no meu tempo eu reunia a tropa, os monitores, submonitores, na quarta-feira à noite, passava para eles a matéria, domingo eles iam fazer atividade de patrulha. Aí fazia acampamento de patrulha, inclusive aqui no grupo várias vezes acamparam, né? Porque aqui tem essa área boa, né? Que dá para acampar, a patrulha acampava aqui. E no dia seguinte eles eram a patrulha de serviço, que é arrumar, lavar banheiro, limpar de coisa. A patrulha de serviço acampava e cada semana tinha uma patrulha de serviço, mesmo que não tivesse o acampamento. E era muito bom isso, os guris eram mais responsáveis. Hoje em dia, se tu fizer isso, a mãe vai querer te botar no conselho tutelar, dizendo que você está fazendo trabalho escravo. Quer dizer, então fica difícil. Mas eu espero que os chefes se modifiquem, né?